Então galera, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal e como foi dito nas minhas redes sociais, quando batêssemos a meta de 100 inscritos eu ia trazer para vocês uma resenha do livro A Lei de Bastiat. Então vamos lá, que esse livro tem umas ideias muito bacanas e que se encaixam perfeitamente no contexto da sociedade atualmente. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram e no Twitter, tá aí na descrição, segue lá que tem muito conteúdo legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Bastiat escreveu esse livro em 1850, durante a Segunda República Francesa, que foi um período em que se iniciou a Revolução Socialista de 1848. Para ele, a lei é a organização coletiva do direito individual à legítima defesa. Vida, liberdade e propriedade são direitos naturais pré-existentes ao Estado, e a lei só seria legítima quando se mantivesse limitada a proteger esses direitos. Como no Estado socialista, a lei se forma num instrumento de expoliação e não no de proteção da vida, de liberdade e da propriedade, assim se percebe a perversão da lei. Qual é a solução para Bastiat? Ninguém expoliar ninguém. A solução não está na democracia ou no sufrágio universal. A solução está em restringir a função da lei à defesa da vida, da liberdade e da propriedade das pessoas. Deixe-nos agora experimentar a liberdade. É o brado de Bastiat em 1850, que ecoa até hoje, sendo tão atual no Brasil do século XXI quanto era na França do século XIX. Bom, me atenho aqui a deixar os créditos desse primeiro trecho do vídeo, que foi retirado do site Direito Sem Juridiquês e que, ao meu ver, resume concisamente e precisamente as ideias e ideais expostas pelo autor em seu livro. Bom, mas vamos lá, a minha intenção aqui nessa abordagem vai ser de buscar alguns argumentos de Bastiat e enfatizá-los e, se possível, encaixar no contexto social em que vivemos. O autor inicia seu trabalho trabalhando o conceito de lei e afirma que a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens serem feitos leis. Ao contrário, foi pelo fato de a vida, a liberdade e a propriedade existirem que os homens foram levados a fazer as leis. Isso já é abordado logo na página 11 do livro, e em seguida ele fala sobre os direitos coletivos, o coletivismo, e apresenta que ele tem seu fundamento no direito individual. Sendo assim, o indivíduo não pode ser desconsiderado, de maneira a não proteger as forças isoladas que ele substitui. Logo, ele fala sobre a perversão da lei, e como a lei é pervertida pelo homem, principalmente por dois motivos centrais, que são eles: a ambição estúpida e a falsa filantropia. Bastiat usa o termo expoliação no seu livro para definir o sentido contrário de propriedade, ou seja, para expressar quando qualquer tipo de riqueza passa daquele que a detém para outro sem o seu devido consentimento, seja por força ou por astúcia da outra parte. Nesse sentido, ele demonstra que o poder destrói ou corrompe a individualidade por meio da escravidão, a liberdade por meio da opressão e a propriedade através da expoliação. Segundo ele, é impossível se ter um sistema justo quando a lei e a moralidade entram em divergência. Portanto, assim como nós vemos nos dias de hoje, quando alguém tenta levantar alguma dúvida a respeito da moralidade dessas instituições estatais, ele é considerado um subversivo utópico e que abala as bases da sociedade. Com certeza vocês já ouviram falar no termo crime contra o Estado, né? Um ponto muito interessante é que ele acredita que o voto universal é um sofisma, ou seja, para ele, o sofisma dos capazes, pois como definimos quem é capaz? Sendo um francês, ele escreve dizendo que a França da época tinha 36 milhões de habitantes. Para que o voto fosse universal, 36 milhões teriam que votar, mas apenas 9 milhões tinham esse famigerado direito. Partindo para um conceito mais social, uma importante citação do livro e que se encaixa perfeitamente nos dias atuais é a de que a ilusão dos dias de hoje é tentar enriquecer todas as classes às custas umas das outras. Isso significa generalizar a expoliação sob pretexto de organizá-la. Com certeza, todos já ouviram muito sobre a palavra fraternidade desde bem jovens, e ele também trabalha esse conceito e apresenta que os jargões revolucionários de fraternidade por meio da lei não são aceitáveis, pois a fraternidade não pode ser vista fora de um contexto de voluntariedade. Você não pode obrigar alguém a ter um sentimento de fraternidade por outro indivíduo.
Já chegando em meados do livro, observamos uma crítica ferrenha ao comunismo, ao protecionismo e ao socialismo. Em suas palavras, o protecionismo apresenta uma expoliação mais visível por sua particularidade, a forma como é violado, e o comunismo apresenta uma expoliação mais visível por sua universalidade, ou seja, ele é universal, sujeito a todas as pessoas. Já o socialismo é um meio termo disso, mais vago, não deixando também de ser uma expoliação. Bastiat trata a lei como um conceito negativo, pois se o conceito real de justiça é difícil de definir, o conceito de injustiça é mais objetivo. Assim, a lei se faz presente para impedir que a injustiça reine. Logo, a justiça resulta-se da ausência de injustiça. Desse modo, a lei justa deve estabelecer conceitos negativos que não infringam os direitos naturais, mas que sim evitem que um fira o direito do outro. Pois quando a lei começa a agir positivamente, impondo algo como o trabalho, a religião ou um método de ensino, por exemplo, ela retira a pluralidade e ao mesmo tempo a individualidade, tornando as pessoas meros componentes de um coletivo padronizado. Ele argumenta pedindo para que tentemos imaginar uma forma de trabalho imposta pela força que não atinge o direito à liberdade, ou uma transmissão de riqueza também imposta pela força que não seja uma violação de propriedade, e isso é realmente impossível. Deste modo, ele constata então que a expoliação legal é o mal, e o político tenta cessar o mal com mais organização da expoliação legal, sem se perguntar se o indivíduo não pode fazer isso por si mesmo, tendo a responsabilidade individual e assumindo as consequências de seus atos e de seus vícios. Uma exemplificação disso são os carentes que recorrem à lei. Mas a lei só é instrumento de igualdade quando retira de uns para dar aos outros, e nesse momento ela se torna um instrumento de expoliação. A exemplo dos serviços públicos e educação pública, que estão baseados na injustiça organizada. É importante enfatizar que Bastiat deixa bem claro que repudia apenas a organização forçada e jamais a livre associação, a fraternidade real, aquela que não é artificial, e a solidariedade real, que não é por expoliação legal. Frederick não vê o povo como uma ferramenta do Estado, mas observa que o Estado utiliza o povo como se a fosse, ou seja, o povo é passivo diante dos legisladores. Ele cita personalidades que apoiam essa ideia de que o Estado deveria controlar o povo de tal maneira que fossem indivíduos que trabalhassem a seu favor e não ao contrário, a exemplo de Montesquieu, Licurgo, William Penn e Rousseau, criticando veementemente homens que se colocam acima da humanidade a fim de moldá-las. Pois para ele, homens não são argila, são seres com a liberdade divinamente concedida. Nesse ponto, já caminhando para o final do livro, tece uma ferrenha crítica a Robespierre, que pregava a reforma da humanidade por meio do terror. Para finalizar esse apanhado de ideias de Bastiat expressas no livro A Lei, eu gostaria de citar um pensamento muito interessante que ele discorre já no final de seu livro, que é a ideia do homem super-homem, que busca traduzir que ideologias dominadoras como o socialismo ou qualquer outra que procure defender um Estado com a onipotência das leis prevêem homens acima da humanidade e que sem eles, no governo, a humanidade tenderia ao caos, o que é uma ideia totalmente absurda, pois a própria humanidade escolhe os seus representantes e se acreditam tanto na tendência e depravação moral quando não existe um Estado monopolizando o poder, por que defendem tanto o direito do voto dos incapazes morais? Finalmente, ele deixa claro que não discute o direito dessas pessoas agirem dessa maneira em si mesmas e por sua conta em risco, propagando ideias e combinações sociais como essas, mas abomina o fato delas imporem isso a todos por meio da lei, o que claramente é uma ofensa aos direitos naturais do homem. Agora deixa a critério de vocês, os que leram, os que não leram e os que ainda vão ler depois de assistir esse vídeo, combinar as ideias do autor a tudo que vem acontecendo na nossa sociedade e se nossas atitudes estão realmente sendo nossas ou meramente manipuladas por quem está no poder. Então é isso, meus caros, deixe aí nos comentários o que achou do vídeo ou sua opinião sobre o livro e as ideias desse, que para mim é um fabuloso escritor com ideias imensamente à frente do seu tempo.
Se gostou do vídeo, curte e se inscreve. Não esquece de ativar as notificações. Postaremos vídeo toda semana.